Como morreu Isaque, o filho da promessa? O fim da jornada terrena de Isaque. Após longa vida, ele foi reunido aos seus, mas sua partida não foi um silêncio, e sim um eco da fidelidade divina. Nesse descanso, o plano eterno não se findou, antes se solidificou. A promessa outrora sussurrada a Abraão e selada em Isaque, agora se transferia, um elo inquebrantável na corrente da redenção. Cada vaticínio se cumpre, pois a soberania de Deus se estabelece sobre todas as coisas, mesmo na quietude da despedida. A morte de Isaque não é o fim, mas a confirmação da marcha incessante do propósito de Deus, um capítulo essencial na grandiosa sinfonia da redenção. Que tua fé seja inabalável, pois o Senhor guia os passos da história. Deixe seu like e inscreva-se para mais revelações sobre o plano divino. Contempla, alma, a obra que se desenrola para além do que os olhos carnais podem ver, a marcha ininterrupta do desígnio eterno. A partida de Isaque, nosso venerável patriarca, não assinalou um hiato no fluir da palavra, mas, ao contrário, selou um capítulo e abriu outro, confirmando a fidelidade imutável daquele que prometeu. Na quietude de sua despedida, manifestou-se a soberania divina, que transpassa gerações e se estabelece sobre a própria finitude humana. A promessa, antes sussurrada a Abraão, reafirmada em Isaque, agora se consolidava, um elo robusto na corrente da redenção que o Eterno tece. Não houve silêncio na terra, mas um cântico de continuidade nos céus, um prelúdio para a próxima fase do plano de amor. O olhar de Deus, que tudo abrange, já estava fixo nos caminhos que se desdobrariam. A semente da promessa, outrora plantada no coração de Isaque, deveria frutificar, e assim o fez, multiplicando-se em sua descendência. Era Jacó, o filho de Raquel, quem levaria adiante o estandarte da aliança, não por mérito humano, mas por escolha divina. Oh, que profunda verdade se revela aqui! A predileção do Altíssimo não se alicerça na força ou na primogenitura terrena, mas em seu propósito soberano, que transcende a lógica e a expectativa. Lembra-te das palavras do profeta, ecoando séculos mais tarde, que antes mesmo de nascerem e de fazerem qualquer coisa boa ou má, para que o propósito de Deus conforme a sua eleição permanecesse, Romanos 9:11. Eis o mistério da graça, a mão invisível que guia os destinos para a consumação de sua vontade. A jornada de Jacó, marcada por lutas e encontros divinos, é um testemunho vívido de como o plano prossegue mesmo em meio às imperfeições humanas. Ele, que outrora lutou com um anjo, carregou em sua própria carne as marcas da promessa e do perdão. De sua descendência brotaria uma nação, um povo eleito através do qual a luz da verdade brilharia para todas as gentes. As profecias se entrelaçam, cada uma sustentando a outra, formando um mosaico de esperança que aponta para um cumprimento maior, para a plenitude dos tempos. Cada passo dado pelos patriarcas, cada desafio superado, era um ensaio, um preparativo para a manifestação suprema do amor divino. Mesmo as provações e os desvios, os séculos de espera e os desertos da alma não puderam anular a palavra de Deus. Em cada aflição, a promessa se lapidava, a fé se aprofundava. Assim como a semente precisa morrer para germinar, a alma peregrina é convidada a confiar na soberania que governa o tempo e o espaço. Pois o Eterno, que fez a promessa, é fiel para cumpri-la em seu devido tempo e em sua perfeita maneira. A linha da redenção, que atravessa Isaque e Jacó, não se interrompe, mas se alonga, visando um horizonte distante, porém certo. E é nesta sucessão de vidas e promessas que vislumbramos a essência do Messias. Não és tu, alma, um mero espectador, mas um convidado a contemplar a grandiosa sinfonia que converge para a vinda daquele que é a própria encarnação da promessa. O plano traçado pelo Criador, desde os primórdios, encontrou em Isaque um elo essencial e em Jacó a multiplicação da linhagem que culminaria no Salvador. Cada profecia, cada geração é um degrau nessa escada que une o céu e a terra, um prelúdio para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A história não é aleatória, ela é regida pela mão de um Deus que se importa, que chama, que guia, que salva.
Que tua fé, portanto, não vacile diante das incertezas ou das aparentes demoras, pois o Senhor da história, aquele que sussurrou a promessa aos ouvidos de Alvíssimo e revelou visões celestes a Florinda e que inspirou Crisóstomo a registrar suas palavras, continua a operar. A obra divina não cessa com a partida dos grandes servos. Ela se perpetua, renova-se e se aprofunda. A morte, para aqueles que creem, não é um ponto final, mas um selo de continuidade, uma transição para a plenitude das promessas. Reflete sobre como cada vaticínio, por mais antigo que seja, encontra seu eco e sua realidade na trajetória da humanidade. A fidelidade de Deus não se esgota, ela se manifesta com poder e graça em cada nova era. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e sua palavra jamais retorna vazia. O legado dos patriarcas, a continuidade da aliança, a preservação da linhagem, tudo aponta para o reino vindouro, para a plenitude da nova aliança em Cristo. Que este entendimento solidifique tua confiança no soberano que guia os passos da história. Acompanhe agora a senda que se abre, pois após o descanso de Isaque e a consolidação da promessa em Jacó, um novo cenário se apresenta, com a nação de Israel em formação, as 12 tribos e os eventos que moldarão o caminho para o grande libertador. Que este entendimento solidifique tua confiança no soberano que guia os passos da história. Acompanhe agora a senda que se abre, pois após o descanso de Isaque e a consolidação da promessa em Jacó, um novo cenário se apresenta, com a nação de Israel em formação, as 12 tribos e os eventos que moldarão o caminho para o grande libertador. Ó alma que peregrina, contempla a magnificência do plano divino que se desdobra. A semente plantada em Abraão, cultivada em Isaque e frutificada em Jacó, agora germinava em 12 filhos, as 12 tribos que dariam corpo à nação escolhida. Não era mais a promessa individual sussurrada em tendas solitárias, mas um pacto coletivo que abraçava um povo inteiro, destinado a ser luz entre as nações. Vê como a soberania do Altíssimo tece o fio da história, transformando a vida de um homem em um legado que moldaria a humanidade. A descida para o Egito, um aparente desvio, não foi senão um cadinho, um forno de aflição onde o povo de Deus seria forjado. 400 anos de cativeiro e servidão brutal, um período de profunda escuridão que testou a fé e a esperança. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, jamais se esqueceu de sua aliança. As orações do povo oprimido, clamores que ecoavam pelos desertos e vales do Nilo, subiram aos céus. E o Eterno, que havia falado com Alvíssimo e revelado por vir a Florinda, moveu-se para cumprir cada sílaba de sua promessa. A memória divina não desvanece, e a fidelidade de sua palavra é o farol que jamais se apaga nas noites mais densas. Foi então que surgiu Moisés, levantado por Deus em um cenário de tirania, um instrumento singular para a libertação. Não por sua força ou eloquência, mas pela unção divina que o capacitou a confrontar o poderio de Faraó. Testemunha, ó alma, as pragas que desabaram sobre o Egito, cada uma delas uma demonstração inequívoca da soberania de Deus sobre os deuses pagãos e sobre a própria natureza. E o clímax dessa intervenção divina, a Páscoa, com o sangue do Cordeiro a selar as portas, um símbolo eterno da redenção, um vaticínio do Cordeiro que viria a tirar o pecado do mundo. Cada detalhe, cada evento milagroso era uma profecia encenada, um ensaio grandioso para o sacrifício supremo. A travessia do Mar Vermelho, com as águas se abrindo em paredes para o povo passar e depois engolindo os perseguidores, é a epopeia da libertação, um marco inesquecível na história da redenção. É a prova irrefutável de que o Senhor cumpre suas promessas com mão forte e braço estendido. Este evento, registrado com precisão por escribas devotos como Crisóstomo, não é apenas um feito histórico, mas uma parábola viva da salvação que viria, um convite à fé que transcende a lógica humana. No deserto, Deus continuou a moldar seu povo, a dar-lhe sua lei no Monte Sinai. 10 mandamentos gravados em tábuas de pedra, uma aliança que revelava a santidade divina e a necessidade da retidão. Oh, que revelação profunda! A lei, não como um fardo, mas como um espelho que mostra a condição do coração humano e aponta para a impossibilidade de alcançar a justiça por si mesmo.
Ela, em sua perfeição, gritava pela necessidade de um mediador, de um cumprimento maior, de uma graça que a lei por si só não podia oferecer. Ali, no meio do deserto, foi erigido o tabernáculo, uma morada portátil para a glória de Deus, um microcosmo do plano de redenção. Cada peça, cada rito, cada sacrifício ali realizado era uma sombra, uma figura daquele que viria a ser o sumo sacerdote perfeito, o Cordeiro Imaculado, que faria o sacrifício definitivo. A Arca da Aliança, o propiciatório, o altar de incenso, tudo falava do Messias vindouro, o grande libertador, que selaria uma nova aliança com seu próprio sangue. A nuvem que guiava e o fogo que iluminava a noite eram manifestações contínuas da presença daquele que nunca abandona seu povo. Os 40 anos no deserto foram uma escola de fé e obediência, de provação e disciplina. Ali, o povo aprendeu a depender unicamente de Deus, a crer nas suas provisões e a confiar nas suas diretrizes, mesmo quando os caminhos pareciam intransitáveis e a esperança vacilava. Foi um tempo de murmurações e quedas, mas também de perdão e renovação da aliança, demonstrando a inabalável paciência do Criador. Aquele que havia guiado Alvíssimo e consolado Florinda em suas visões, agora sustentava uma nação inteira em sua jornada. Assim, a obra divina prosseguia, da promessa individual à formação de uma nação, preparando o cenário para a chegada do ungido. Cada evento, cada figura, cada lei era um passo orquestrado na grandiosa sinfonia das profecias divinas. Que tua alma, então, compreenda a profundidade deste propósito. Pois a história de Israel não é apenas a história de um povo, mas a narrativa da fidelidade de Deus que converge para a plenitude dos tempos, para a vinda do Cristo. Contempla, pois, a próxima fase dessa jornada, quando a nação finalmente entrará na Terra Prometida, enfrentando novos desafios e estabelecendo seu reino, sempre sob o olhar atento e a mão guiadora do soberano. Ó alma peregrina, agora que a nação se prepara para adentrar a Terra Prometida, um novo capítulo se desdobra, repleto de desafios e da promessa de um reino estabelecido. Mas, para que este momento glorioso se manifestasse, um alicerce de fé e obediência foi pacientemente construído ao longo das gerações. É preciso, pois, que voltes teu olhar ao passado, não para reviver o que já foi, mas para discernir a profunda teia de fidelidade divina que tornou este presente possível. Lembra-te, então, do patriarca Isaque, o filho da promessa, cujo nascimento desafiou a lógica e cuja vida foi um testemunho silencioso da soberania de Deus. Sua existência foi o elo crucial entre Alvíssimo e Jacó, garantindo a continuidade da linhagem e do pacto divino. Contempla agora o fim de sua jornada terrena. A morte de Isaque não foi um ponto final abrupto, mas uma transição serena, um descanso merecido após uma vida vivida sob a sombra da promessa. Não viste tu como, na velhice avançada, Isaque cerrou os olhos para este mundo, com a certeza de que a palavra do Eterno era inabalável? Seu passamento não encerrou a promessa, mas a consolidou, passando o bastão da aliança para as mãos de Jacó, seu filho, e através dele para as 12 tribos que formariam a nação. A partida de Isaque, como a de um ancião da aliança, cuja vida se entrelaçou tão intrinsecamente com os propósitos de Deus, ressoa como um hino de esperança. Não é um adeus, mas um até breve para a alma que confia. Vê como a morte, para aqueles que caminham na fé, é apenas um portal. Não é o aniquilamento do plano, mas a garantia de sua continuidade, o selo que valida a obra de Deus através das gerações. Foi no leito de sua partida que o legado se firmou, que a promessa de uma terra e uma descendência numerosa ganhou ainda mais força, atravessando o véu da mortalidade. Em seu descanso, Isaque confirmou que a fidelidade divina não se limita aos anos de vida na terra, mas se estende para a eternidade, abençoando aqueles que partem e aqueles que permanecem. Essa transição, ó alma, é fundamental para que compreendas que a soberania de Deus não é impedida por qualquer evento terreno, nem mesmo pela morte dos seus servos mais preciosos. Pelo contrário, a partida desses pilares da fé, como Isaque, serve para demonstrar que o plano não depende de um único indivíduo, mas da imutável vontade do Altíssimo.
A semente de Alvíssimo, que floresceu em Isaque, agora se espalhava em Jacó e seus filhos, crescendo em um povo que carregaria o testemunho divino. A vida de Isaque foi uma profecia viva, sua morte um cumprimento silencioso que abriu caminho para a manifestação maior da promessa. A sabedoria de Deus, que Florinda discernia em suas visões celestes e Crisóstomo registrava em seus pergaminhos, revela que cada vida, cada partida, é um capítulo orquestrado na grandiosa sinfonia da redenção. Isaque, que em sua juventude foi oferecido como sacrifício, experimentou em sua velhice a plenitude de uma vida entregue e em sua morte a certeza de uma promessa que não morre. Ele partiu com a esperança que o Eterno teceu desde os primórdios, uma esperança que agora, na entrada da terra prometida, estava mais viva do que nunca. Reflete sobre o profundo significado de sua passagem. Ela sublinhou a importância da fé inabalável que atravessa as gerações. Foi a fé de Isaque, herdada de Alvíssimo e transmitida a Jacó, que sustentou o povo nos longos anos de espera no Egito e na travessia do deserto. A morte, vista por olhos terrenos como fim, é para a visão espiritual o ápice de uma jornada de confiança, um convite para os que ficam a prosseguir com a mesma firmeza, sabendo que Deus cumpre sua palavra em cada fase, em cada ciclo da existência humana e da história. Portanto, ó alma que ouve, que a partida de Isaque te inspire a ver a continuidade divina. Aquele que prometeu ao Alvíssimo uma descendência numerosa como as estrelas e que revelou a Florinda os desígnios do porvir é o mesmo Deus que conduz a nação agora para a sua herança. A história não para, a promessa não esmorece. Cada vida que se encerra na fé adiciona uma nova camada de profundidade e certeza à grandiosa tapeçaria da redenção. A soberania de Deus se estabelece sobre todas as coisas, sobre a vida e sobre a morte. Ele é o princípio e o fim, e em seu plano, até mesmo o descanso de seus servos é um passo fundamental para a consumação final de seus propósitos. A jornada que se inicia na Terra Prometida é a continuação direta do legado desses patriarcas, um testemunho vivo de que a palavra de Deus jamais retorna vazia. Que este entendimento fortaleça a tua fé, ó alma, para que possas discernir a mão do Eterno em cada evento, compreendendo que a vida de cada servo, da promessa ao descanso, é um elo inquebrantável na corrente da redenção que culminará na plena glória de um novo céu e uma nova terra. Se esta reflexão tocou o teu coração, deixa o teu like e considera seguir para mais inspirações como esta.